Einstein ataca a mecânica quântica. Essa foi a matéria do New York Times de 1935, 4 de maio de 1935. Nesse ano, Einstein e mais dois colaboradores, um chamado Boris Podolsky e o outro Nathan Rose, eles desenvolveram uma estratégia para mostrar que a mecânica quântica era uma teoria incompleta. Tá? Isso ficou conhecido como o paradoxo EPR. Esse não é o primeiro ataque do Einstein à mecânica quântica, mas é o mais famoso e o mais contundente deles. O Einstein, apesar de ser um dos pais da mecânica quântica, ele nunca ficou satisfeito com o caráter indeterminista dessa teoria. Ele tinha dificuldade em aceitar que a natureza tinha essa característica, tinha a incerteza como uma característica própria dela. Então, com o EPR, ele tenta mostrar que existem alguns processos no mundo que existem, mas que a teoria quântica não é capaz de descrever. Esse é o primeiro de uma série de 2 vídeos que a gente vai fazer sobre o paradoxo EPR. Nesse vídeo eu vou falar o que é o paradoxo EPR e também vou falar como que o Einstein usa esse paradoxo para mostrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta. Tá? No segundo vídeo eu vou falar sobre a resposta ao paradoxo EPR, como que os defensores da mecânica quântica vão responder a esse ataque. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal. Se você tem alguma pergunta sobre física quântica e quer fazer nos comentários, deixa aqui, depois a gente grava um vídeo tentando responder sua pergunta. O paradoxo EPR ele foi apresentado nesse artigo científico de 1935. Os autores desse artigo são Einstein, Podolsky e Rose. Então o nome EPR, né, ele indica as iniciais do sobrenome de cada um dos autores. E o objetivo do EPR é mostrar que existem problemas com a mecânica quântica, mais especificamente mostrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta. Antes disso, o Einstein já demonstrava sua insatisfação com a mecânica quântica. Existe um debate famoso entre o Einstein e Bohr, né, alguns debates famosos entre o Einstein e o Bohr, Niels Bohr, que aconteceram na década de 20. Nessa época, o Einstein queria mostrar que a quântica era uma teoria inconsistente, então ele elaborava lá alguns experimentos de pensamento que serviam como desafios. Mas só que toda vez que ele apresentava algum desafio, o Bohr usava a sua interpretação e conseguia superar esses desafios do Einstein. O encontro, né, isso acontecia em algumas conferências de física, né, da época, e o mais famoso desses encontros é a Conferência de Solvay, que aconteceu em 1927, na Bélgica. E tem essa foto famosa aqui dessa conferência. No fundo, com esses debates, o Einstein queria resgatar um caráter clássico que estava sendo perdido com a mecânica quântica e principalmente com a interpretação do Bohr. Os físicos, né, eles estavam perdendo a ideia de que a física ela descreve o mundo exatamente como ele é. Né? Esse é um ideal clássico que acabou se perdendo ali. Então, características como o determinismo ou causalidade estavam sendo abandonadas à medida que a teoria quântica se desenvolvia. Então, Einstein, o objetivo dele nesses debates era tentar resgatar esse ideal clássico. Tá? A mecânica quântica não é uma teoria determinista, né? Ela é uma teoria indeterminista. Né? Então, por isso, fomentava o debate e a insatisfação do Einstein. Nesse vídeo que aparece aqui no card, eu falo um pouco mais sobre teorias deterministas. Acontece que todos esses desafios que foram propostos pelo Einstein, ali nesses encontros na década de 20, todos eles foram superados e o Bohr meio que venceu essa batalha ali que era travada no campo da física. Né? O Einstein então desiste de mostrar que a teoria é inconsistente. E aí, mas ele volta em 1935, né, com uma outra estratégia, tentando mostrar que a teoria não é inconsistente, mas é incompleta. E aí que aparece o EPR. A estratégia do EPR está baseada no princípio da incerteza. Bom, em geral, o princípio da incerteza, basicamente, ele diz o seguinte, né, que não é possível conhecer simultaneamente a velocidade e a posição de uma partícula. Agora, tem 2 formas de interpretar isso. Né? A gente pode interpretar que a partícula tem posição e velocidade bem definidas, mas nós, por questões técnicas, não conseguimos conhecer. Ou nós podemos interpretar também que a partícula não tem essas características, que essas propriedades, posição e velocidade, são indefinidas de verdade, né? De fato indefinidas. Tá? Essa é uma ideia, assim, basicamente a ideia do princípio da incerteza. Nesse vídeo que aparece aqui no card eu falo um pouco melhor sobre o princípio de incerteza. Mas o EPR usa a ideia do princípio da incerteza. Ele usa uma dessas interpretações. A segunda interpretação parece um pouco estranha, né? Olha só, o que significa isso? A partícula não tem velocidade e posição bem definidas? Como assim? Isso parece meio estranho. O Einstein achou estranho também. Por isso que ele interpreta o princípio da incerteza de acordo com a primeira interpretação. Né? A interpretação de que essas grandezas existem, o objeto tem essas propriedades, mas nós não conseguimos detectá-las.
Aliás, não é só o Einstein que interpreta dessa forma. O próprio Heisenberg, que é o autor desse princípio, também usa essa interpretação no artigo, no primeiro artigo em que ele apresenta a ideia do princípio da incerteza. Tá? Um artigo de 1927, o Heisenberg também usa essa interpretação. Então, de acordo com essa primeira interpretação, o que nos impediria de conhecer a posição e a velocidade são aspectos técnicos, né? É alguma perturbação que aparece quando eu faço a medição. Então, eu vou lá medir a partícula, eu tenho que usar algum aparato para fazer isso, e quando eu uso esse aparato, eu perturbo a partícula de tal forma que eu perco o controle sobre informações de uma das grandezas. Então, se eu conhecer muito bem a posição, eu não vou conhecer a velocidade. Essa é a ideia por trás dessa interpretação. Acontece que essa ideia de que a medição vai fazer uma perturbação no sistema, ela abre espaço para que você possa pensar uma forma mais esperta de fazer a medida, uma forma que não perturbe o sistema de forma alguma, de maneira alguma, né? Então, o EPR é baseado justamente nisso, encontrar uma forma de medir posição e velocidade da partícula sem perturbar a partícula de forma alguma. Então, essa é a estratégia do Einstein, né? E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai desenvolver uma estratégia de fazer uma medição que não perturba de forma alguma o sistema? Bom, ele vai pensar num caso que é o seguinte: imagina que alguém tem um par de partículas e essa pessoa manda uma partícula para um laboratório que está na Lua e a outra partícula fica aqui na Terra. Tá? Então ele divide esse par de partículas dessa forma. Agora, essas partículas elas foram preparadas de uma forma muito particular. Elas são preparadas da seguinte maneira, né? Elas têm a seguinte característica nesse par. Se você medir a partícula que está na Terra, se você medir a posição da partícula que está na Terra, você vai conhecer a partícula que está na Lua. Você vai conhecer a posição da partícula que está na Lua. E se você medir a velocidade da partícula que está na Terra, você pode conhecer a velocidade da partícula que está na Lua. Tá? O Einstein aqui explora um negócio chamado emaranhamento quântico, ou entrelaçamento quântico. Isso nem tinha esse nome ainda nessa época, né? É a primeira vez que alguém vai explorar esse efeito tão curioso da mecânica quântica. A gente já gravou um vídeo aqui também sobre emaranhamento quântico, está aqui no card. Então, com essa estratégia, o Einstein mostra como medir a posição e a velocidade da partícula sem encostar nela, né? Eu vou medir posição e velocidade da partícula que está na Lua, mas você está na Terra, e da Terra você poderia conhecer essas grandezas. Então, sem perturbar de forma alguma a partícula que está lá na Lua, eu posso conhecer essas propriedades. Esse é um argumento forte a favor da ideia de que essas propriedades existem. Porque eles estão no EPR defendendo que eles estão apresentando uma estratégia, que eles apresentam uma estratégia para conhecer essas propriedades, de forma, como se fosse uma medição perfeita, sem perturbar de forma alguma o sistema. Então essas propriedades devem existir, esse é o argumento do EPR. Então, de acordo com esse argumento do EPR, a partícula tem posição e velocidade bem definidas. Acontece que o problema é que a mecânica quântica não é capaz de descrever essa situação. Então, essa situação é uma situação do mundo, a partícula está lá na Lua com a posição e velocidade dela, só que esse caso, essa situação do mundo, não é descrita pela mecânica quântica. A mecânica quântica não consegue descrever isso. Portanto, a mecânica quântica deve ser uma teoria incompleta. Ela não é capaz de descrever algo real que existe e que deveria ser descrito por uma teoria física. Então, de forma geral, bem geral, né, esse é o argumento do EPR. Né? Então, eles colocam um problema na mesa. O Einstein coloca um problema na mesa. Né? A mecânica quântica não é capaz de descrever algo que existe no mundo. O que os físicos, o que a comunidade científica vai fazer com isso? Bom, a reação principal aqui foi do Niels Bohr. Né? Esse artigo do EPR, ele tem um título que é "Pode a mecânica quântica ser considerada uma descrição completa?" E ele foi publicado no ano de 1935. No mesmo ano, um pouco depois, alguns meses depois, o Bohr publica um artigo com o mesmo título, dando uma resposta para esse ataque do Einstein, né, o ataque do EPR. E aí é sobre essa resposta que a gente vai falar no segundo vídeo dessa sequência.